A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui em mais uma reflexão. Reflexão essa que é muito importante para o nosso aprendizado no nosso canal. Nós temos aí aulas toda semana e temos concomitante com ela as reflexões, que ajudam muito aí no contexto geral. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre a Babilônia, a cidade ao qual é o lugar vivencial deste evento da nossa revista. A nossa revista, como bem os irmãos sabem, ela trata de um ambiente. Qual é esse ambiente? O Império Babilônico. E também nós temos um importante centro. Qual é esse importante centro? A cidade da Babilônia. Essa cidade que tem como nome do seu país e também o nome de uma cidade. E com isso eu já peço aí o seu like, já peço aí o seu comentário, comente aí logo após você ouvir esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, isso é muito importante para o nosso canal crescer a cada dia mais. Então eu conto com você, compartilhe esse vídeo e eu acredito que vai ser uma bênção para muita gente, ok? Então vamos lá. A Babilônia, essa antiga cidade-estado, tá? Ela estava em um ambiente ao qual envolvia as margens do rio Eufrates, na terra do Sinar. Isso é um ponto muito crucial e importante para nós entendermos a localidade. Antes de nós adentrarmos a qualquer livro, a qualquer história, a geografia ela é muito importante para nos mostrar e nos localizar dentro do tempo e espaço. Então, nós temos aí uma região ao qual atualmente fica a 65 e 80 quilômetros da atual Bagdá. Também, outro dado importante em quilometragens é que ela ficava a 480 quilômetros ao norte do Golfo Pérsico. Com isso, nós vamos ver que a Babilônia ela tem o seu nome, a sua origem, derivado do acádio, que significa Babilu. Esse Babilu significa porta de Deus. Então, essa cidade-estado se tornou a capital do Império Babilônico. Então, nós vamos ver que os primórdios não são claros, ou seja, essa origem dessa cidade. Com isso, com exceção, na verdade, da própria Bíblia, né, que nos informa em Gênesis, capítulo 10, versículo 8 ao 10, que a Babilônia é formada a partir dos descendentes de Cuxi e também aos seguidores de Nimrod. Depois você dê uma conferida lá em Gênesis 10, versículo 8 ao 10. Então, como esse ambiente era um ambiente bem escasso, um ambiente muito rústico, as pedras que compõem a cidade da Babilônia eram escassas. As madeiras que existiam naquela época derivavam da palmeira, então inferiores para a construção. Ela foi construída, também biblicamente mencionado, com tijolos feitos de depósito de barros de sua própria vizinhança. Então, Gênesis capítulo 11, versículo 3, vai nos informar que e foi tijolo por pedra e o betume por cal. Então, há uma substituição de material devido à escassez dos mesmos. Heródoto
traz uma informação muito importante. Heródoto é um historiador grego do século V a.C., que visitou a Babilônia depois da conquista de Ciro. E ele vai dizer que essa cidade, a cidade da Babilônia, era um quadrado que tinha como perímetro a quilometragem de 90 quilômetros. Então, essa era o perímetro da Babilônia, da cidade da Babilônia. Com isso, ele também falou e deixou escrito sobre o enorme fosso de lodo que circundava o duplo muro da cidade. Então eu tenho uma cidade muito grande, com 90 quilômetros de extensão, ao qual tinha duplo muro, um duplo muro, e em volta desse duplo muro existia uma fossa de lodo que dificultava muito a invasão de qualquer tipo de nação estrangeira que queria invadir esta grandiosa cidade. Nós temos algumas menções também de que os muros largos e altos são mencionados por Jeremias. Jeremias capítulo 51, versículo 58, nós temos aí também a menção bíblica. No alto dos muros existiam câmaras, uma de frente com a outra. Com isso, nós temos aí um espaço entre elas que permitia uma carruagem de 4 cavalos que ela pudesse dar volta e mudasse a sua direção. Então, se ela tivesse em um sentido do muro, essa carruagem com 4 cavalos, ela conseguiria retornar e voltar na direção oposta que ela estava vindo. Largura, né, que era esses muros, mostra também uma grandiosidade dessa grande cidade. Então, além de ter muros duplos, eu tenho muros largos a ponto de uma carroça conseguir dar a volta e voltar pelo caminho que estava vindo, além do fosso de lodo que estava em volta de toda a cidade. Nessa cidade, como segundo Heródoto, ele diz que ela tinha um formato quadrado. Cada lado dessa cidade tinha 25 portões. Esses 25 portões de cada lado eram portas chapeadas de bronze. Isso nós vamos ver também biblicamente em Isaías 45, versículo de número 2. Então nós vamos ver dentro dessa cidade uma grandiosa cidade. O seu perímetro mostrava a importância, a quantidade de pessoas, a quantidade de capital que era gerado dentro dela, porque se eu tenho uma cidade muito grande, eu tenho um enorme número de pessoas, e esse enorme número de pessoas geram capital, geram riquezas para que possa se manter essa cidade. Então nós vamos ver que essas ruas de dentro dessas cidades eram bem dispostas de forma regular, ou seja, um lugar bem plano, bem liso, de fácil acesso, com não muita dificuldade de locomoção. Também nós vamos ver dentro da Babilônia casas com 3 e 4 andares. Então eu tenho aí uma cidade muito desenvolvida para aquela época. As duas metades da cidade, porque eu estou falando que ela está à margem do rio Tigre, então eu tenho o rio Tigre que passa pelo meio, e eu tenho um lado da cidade e o outro lado. Vamos usar como exemplo o lado esquerdo, que está na sua tela, o lado direito, e o meu lado direito, que está aí no seu vídeo, o lado esquerdo. Então eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Então você vai ver que essa cidade tinha o rio que cortava essa grandiosa cidade. Lembrando que já não é de hoje que as grandes civilizações elas se agrupavam
à beira de rios, tá? O rio ele servia tanto para locomoção de matérias-primas e tudo mais, quanto para a subsistência, tá bom? Peixes e outros tipos de criação que poderia se utilizar o rio, ok? Então nós vamos ver que as duas metades das cidades eram ligadas por uma ponte, tá bom? Constituídas por pilastras de pedras cobertas com formas, ou seja, pontes móveis de madeira. Então você vai ter uma ponte que ligava o lado esquerdo do lado direito da cidade da Babilônia. Então eu tenho um rio que corre no meio. Então nessa cidade eu tinha uma ponte, e essa ponte com as suas pilastras em pedra, ela fazia a sustentação da ponte. Só que eu tinha pontes móveis, que fazia com que talvez algumas embarcações pudessem passar, ou que numa eventual invasão os inimigos não poderiam passar para o outro lado usando a ponte, tá? Então você vai ver que existia aí uma ligação através de uma ponte de uma banda da cidade até a outra, tá? Então nós vamos ver aí majestosos palácios dentro da cidade da Babilônia, cidade-estado, fortemente vigiados, que ficavam nas duas extremidades da ponte. Então, de um lado da ponte eu tinha um palácio, da outra extremidade eu tinha outro palácio, e um túnel sob o rio ligava os palácios, tá bom? Então nós vamos ver aí uma cidade muito interessante, uma cidade que tinha a sua arquitetura muito evoluída, à frente do seu tempo, e que fez parte da história bíblica, tá bom? Nós não estamos aqui para enaltecer a sua idolatria ou enaltecer as suas barbáries. Pelo contrário, nós estamos aqui para falar dessa cidade que fez parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Então nós vamos ver aqui que uma estrutura famosa existia ali, que era o Templo de Belus, que ocupava uma das praças centrais daquele local, daquela cidade, né? Heródoto, que é o historiador grego, disse que existia um templo, um famoso templo dedicado a Belus. Então nós vamos ver que essa torre-templo, né? Na verdade era uma torre-templo ou um zigurats, né? Isso daí você vai ver que é tipo uma pirâmide, né? E tem lá os seus degraus que vai até o topo. Então por isso que fala torre-templo. Ao mesmo tempo que ela era usada para torre de observação astronômica, nós vamos ver também que ela era muito utilizada, não somente na Babilônia, os zigurats, mas também em outros ambientes, em outros locais do mundo antigo, para fins de sacrifício. Então, era dedicada, sim, a propósitos astronômicos, e nós vamos ver aí o primeiro eclipse solar registrado. Olha para você ver a importância da Babilônia para a humanidade. Nós temos na Babilônia o primeiro eclipse solar registrado e que foi observado com precisão no ano de 721 a.C. na Babilônia, tá bom? Então nós vamos ver que dentro desse esplendor dessa Babilônia, você começa a entender e compreender o quão Nabucodonosor se exaltou, né? Aí você começa a entender os pormenores e começa a imaginar ele sendo o soberano, né, de toda a Babilônia, e morando e tendo seu palácio numa das cidades mais bem desenvolvidas daquela época, né, da Mesopotâmia. Então nós vamos ver que o palácio de Nabucodonosor, ele adornava a cidade da Babilônia.
Assim como os jardins suspensos, né? Pela uma pequena busca aí pela internet, você consegue encontrar um modelo ao qual mostra de maneira desenhada o que seria e como seria esse templo e esse jardim suspenso que existia no palácio. E você vai ver que esses jardins que existiam suspensos, né, no palácio de Nabucodonosor, muito provavelmente foi feito para agradar quem? A sua esposa Amits, né? Então, por ela estar longe da sua terra e relembrar a diversidade de plantas, de árvores que existia em seu ambiente vivencial, Nabucodonosor muito provavelmente fez esse jardim suspenso para a sua esposa Amits, tá? Então, deixando aqui o Jardim Suspenso, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? Que era uma obra fenomenal para aquela época, falando de estrutura, falando de sustentabilidade, ou seja, como é que eu vou manter um jardim suspenso, como deveriam ser essas colunas, como deveria ser essa laje, como evitar a infiltração. Então você vai ver que foi um projeto arquitetônico de jardinagem, né, muito bem elaborado, que deu muito certo e que foi considerado durante muito tempo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então você vai ver que também dentro da Babilônia existia a famosa Avenida Processional. A Avenida Processional, ela ia da porta de Star, da deusa Star, que na verdade é a Astarote do Antigo Testamento. Então, quando você chegava naquela cidade, naquela grandiosa cidade em formato de quadrado, com aqueles muros altos, duplos, e que existia um fosso de lodo em volta dele, você veria logo na sua frente uma rampa que dava acesso ao caminho que dava à porta da entrada da cidade da Babilônia. E essa entrada, essa porta, era chamada de Porta de Estar, ou seja, ela dava acesso à avenida principal, ou seja, a avenida processional. E essa avenida processional, que começava com a porta de Estar, você entrava pela porta de Estar, pegava a avenida processional e quando você chegava lá no final dessa avenida, você encontrava o templo da deusa Estar, que é a Astarote do Antigo Testamento. E também, além de levar nessa avenida processional, levar ao templo de Estar, também era um caminho que se levava ao templo de Exagila, também uma deusa daquele templo, uma deusa dos babilônicos, tá bom? Os dois lados dessa rua, dessa avenida processional, eram alinhados com leões de tamanho natural e também com dragões em relevo pintado em tijolo esmaltado. Então já dá para imaginar a beleza e o esplendor dessa grande cidade que encantava os olhos daquelas pessoas que entravam na Babilônia. Então você vai ver que era uma cidade muito bem estruturada, muito bem planejada, muito bem cuidada, tinha sim os seus deuses ao qual era adorado, deuses mesopotâmicos, e que foi uma cidade ao qual aconteceram vários episódios que a Bíblia menciona, tá bom? Então foi o apogeu e também a queda do Império Babilônico marcado pela cidade da Babilônia. Então você vai ver aqui já, encerrando o nosso vídeo, o primeiro governador mais famoso da Babilônia, nós vamos ver que é o amorreu, né? É Hammurabi, 1728-1686. É o primeiro grande governador famoso da história, e você já deve ter ouvido o nome dele,
foi o autor das leis de Hammurabi, leis essas que foram adaptadas, tá bom, para o código de leis judaicos. Então você já tem um código de leis com normas, condutas e regras, e que quando Deus foi elaborar na verdade, as leis dos judeus, você vai ver que tem muita semelhança com as leis de Hammurabi. Por exemplo, o ditado olho por olho, dente por dente. Essa é uma regra, uma lei que já existia no código de Hammurabi, tá bom? Então você pega uma lei existente e amplia ela ou dá um significado maior ou um significado melhor. E foi isso que aconteceu com os judeus, tá? Então vamos lá. Depois desse primeiro grande governador, nós não vamos passar por todos, tá? Nosso vídeo ele está com foco na cidade. Vieram os cassitas. Os cassitas governaram a Babilônia durante muitos séculos, até que vieram os assírios, que foram a segunda grande nação depois do Egito, que governou essa localidade da Mesopotâmia. Depois dos assírios, nós vamos ver aí surgindo Nabopolassar. Nabopolassar é o pai de Nabucodonosor. Ano 626 é o ano ao qual ele se declara rei da grande Babilônia. Com isso, logo em seguida vem seu filho Nabucodonosor II, 605 a 562 antes de Cristo, e aí nós fechamos essa nossa história sobre a cidade da Babilônia. Então, se você gostou aí do nosso vídeo, deixa aí seu like, tá bom? Nos ajude. Eu acredito que isso vai te ajudar bastante num conhecimento geral já das histórias do estado vivencial, do local e do ambiente vivencial ao qual a nação de Israel se envolveu. É uma cidade tão economicamente bem estruturada que você vai ver que quando os judeus têm a permissão para voltar para Jerusalém, você vê uma certa dificuldade das levas, né, que foram feitas para que o povo voltasse. Por quê? As pessoas já estavam vivendo ali, não estavam vivendo em formato de escravidão, tá? Assim como viviam no Egito. Eles tinham uma certa liberdade, até religiosa, porque se você vai ver que existia no período babilônico as sinagogas, então existia uma certa liberdade religiosa ao qual eles poderiam abrir sinagogas, que eram locais de ensino. Eles não tinham o templo, mas tinham as sinagogas, e com isso eles tinham livre acesso, tá? Então houve uma certa dificuldade, passou-se 70 anos, você vai ver aí que o pai morre, a mãe morre, o filho vem, toma conta do negócio que o pai já tem, que a mãe já tem. Então há uma certa dificuldade desses homens e mulheres voltar para uma terra desolada, uma cidade destruída. E como vai voltar, né? Então você vai ver que as dificuldades foram geradas também por fatores econômicos e sociais existentes ali já na Babilônia. Isso no Império Sírio, tá? Então nós temos aí a volta dos judeus, dos hebreus com Ciro, tá bom? Então é isso daí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir, fique na paz do Senhor e seja muito abençoado pelo poder da palavra. Então eu deixo o meu abraço para todos vocês aí que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Deus abençoe em nome de Jesus.